Pra Frente, o podcast que gera mais negócios. Pessoal, estamos aí de volta com o Para Frente no episódio 12 já, tá? Nosso convidado, já eu faço a apresentação dele, né? E nós estamos toda terça ao meio-dia no nosso canal no YouTube, o Para Frente Podcast. Se você ainda não se inscreveu, fica aqui o meu convite. Nós, toda semana, trazemos um convidado e a gente vai falar sobre artes, cultura, entretenimento, terceiro setor, empreendedorismo, negócios, sempre assuntos, né? O que a gente busca o quê? É crescimento em todos os sentidos da sociedade, através dos depoimentos dos meus convidados, né? Que seguramente todos eles têm atuação de alto nível na área em que trabalham e são profissionais, tá? Essa é a nossa ideia. Para Frente Podcast tem o patrocínio do Escritório Contábil Bernardino, tradição e confiança. Se você ainda não fez seu imposto de renda, excelente opção, eu garanto. Também da Banfix Consultoria, da Communication, os painéis de LED do Centro e da Coab 2 e da Du Design e Propaganda. Se você seguramente aí está aí precisando de um site novo, está precisando trabalhar a sua marca de um nível elevado, não deixe de procurar o Pedro Berti do Propaganda e Design. E já vamos falar sobre o meu convidado. Meu convidado gosta de uma coisa hoje em dia que se chama inteligência artificial, se tornou especialista. Aliás, grande parte do meu interesse por isso veio quando ele era meu coordenador aqui na Industrial. Então, estou aqui para pedir para o meu entrevistado, Marcelo Rocco, né? Professor, advogado e também publicitário e muito entusiasta da inteligência artificial, sem dúvida nenhuma. Marcelo, por gentileza. Boa tarde, José. Boa tarde ao público aqui, né? Eu queria ressaltar aqui a importância do trabalho, né, do José Acácio aqui frente ao podcast, principalmente por atuar também na área de inteligência. Atuar é o seguinte, né? Eu brinco com a inteligência artificial, porque eu fico entre as profissões principais de professor e advogado, né? Mas eu queria enaltecer é o seguinte, eu coloco coisas só da inteligência artificial, mas eu acho que o segredo está no que é escasso, né? Sim. Hoje que sobra tecnologia, que sobra coisa só colocando de inteligência artificial, a necessidade desse bate-papo, da coisa pessoal, né? Sem dúvida alguma. Isso agora eu acho que é o autêntico, né? É o original, e é isso que deve mover. Sem falar na importância, que a gente estava até falando antes, de democratizar, né? A informação, a comunicação. E seria importante ter cada vez mais, né? O podcast ele é para todas as tribos, né? Seguramente, né? Qualquer pessoa, na verdade, ela pode se expressar através de um podcast, né? E, obviamente, aliás, hoje esse conceito de comunidade, né? Ele é muito presente, né? A questão que eu tenho comigo, que muitas vezes essa questão de comunidade, as pessoas acabam se fechando também em comunidades e eu acredito que nós precisamos de integração entre todos os tipos de pensamentos, né? Com ética e respeito, mas integração. Mas, sem dúvida nenhuma, o podcast dá voz a praticamente a todas as vozes, né? Então, eu quero expressar a minha inveja boa, né? Eu acho que é isso mesmo. E até a dica aí para as empresas, né? Que apostarem não só aqui, mas todos os outros podcasts que tem. Que eu sempre falo, né? Toda manifestação de forma de pensamento feita com ética e respeito, ela deve ser incentivada, né? É isso que eu tenho como sem dúvida nenhuma, dos parâmetros que eu tenho para a gente poder ter o podcast e trabalhar nas áreas que a gente trabalha, né? O pessoal conhece. Marcelo, a gente já está aí obviamente, viu, pessoal, que não é usual, né? Mas assim, eu e o Marcelo somos amigos há muito tempo, né? Por questões de família, né? Eu tenho amigos da época da Eletrô,
que são primos, né, do Marcelo, o Chique e o César, e por isso, né, literalmente eu entrei dentro da casa deles desde muito tempo atrás, conheço toda a família, né, e o que é um motivo de muita satisfação para mim, porque isso perdura até hoje, né, ainda bem, né, o que é de muito casa, legal, né? É de casa, literalmente, né. Então, Marcelo, a gente vai trazer uma foto aqui, o Pedro vai colocar uma foto aqui pra gente, vai contar um pouquinho daí das suas origens e, logicamente, aí dos seus pais, né? Fica à vontade, por gentileza. Eu acho fundamental começar no casamento de Ney e Lúcia, né? Porque é um casamento que eu me vejo muito como filho, porque o meu pai muito racional, minha mãe muito emocional, e eu me coloco como uma junção disso. E até em termos de profissão, né? Quem me conhece sabe que eu comecei fazendo engenharia mecânica na Unesp, em Bauru. Não gostei. Fui ser publicitário, formei na FAAP, em São Paulo. Depois, fiz São João, da Boa Vista, formei em Direito, sou advogado também. E aonde que eu fui realmente me encontrar? Que faz mais de 20 anos que eu sou professor da ETEC Francisco Garcia, ou seja, professor como o Ney e como a Lúcia. Sim. A dona Lúcia, que em junho, né, em final de junho, faz 90 anos. Né? Muito legal. Perdão, 91 anos. 91 também. 91. E hoje eu estava acompanhando ela fazendo fisioterapia, está ótima. E realmente é um dos pilares da minha emoção. Né? Tá, e legal, né? A gente falou da dona Lúcia, que está entre a gente ainda, né? Legal, ainda bem. Agora, e o seu Ney Rocco, né? Eu também tive a satisfação de conhecer. O seu Ney, né, deixou a gente há 17 anos já. E ele era de uma inteligência, de uma estratégia, né? Ele é minha base, né? E, por exemplo, eu, em 97, formando em publicidade e propaganda, cheio de sonho, né? Mas a gente sabe que o publicitário tanto que sofre, principalmente numa cidade pequena, como Mococa, em 1997. E eu estava falando que ele pagou uma outra faculdade para mim, que era de Direito, porque ele sabia que as dificuldades do setor, digamos, né? Principalmente naquele momento, viu, gente? Que às vezes a gente fala assim, onde já se viu trabalhar com propaganda e marketing? Não, em absoluto. Né? Hoje é até beabá, né? Hoje é a sociedade e praticamente qualquer negócio. Mas, logicamente, a gente está falando de 30 anos atrás. Aí a realidade, eu garanto para vocês, né, que numa cidade como Mococa e várias de outras, né, do mesmo porte, já não tinha essa dinamismo todo, né? Basicamente já vem de cartaz, né? Cartaz, exato. Panfleto. E hoje com as redes sociais se tornou em qualquer lugar do mundo, né? Não é? O Mococa hoje é grande, perto daquelas cidades lá. Em qualquer cidade hoje, na verdade, você pode produzir conteúdo, né? Essa democratização da comunicação é fato, né? Não há dúvida nenhuma. Inclusive o suporte aqui, né? Exatamente. Tá? Então é muito legal. Marcelo, essa, por exemplo, a gente falou lá na infância, lá junto com os meninos lá, com o Nia, com o Guto, você imaginou que algum dia pudesse se tornar professor, ou publicitário, ou advogado, alguma coisa nesse sentido lá, atrás, construído lá atrás? Nunca. Eu falo a verdade, a minha vontade de ser publicitário, né, veio de uma amizade que eu tinha muito grande com o Sander, né? Sim. É um cara espetacular, já trabalhou com o Maurício de Souza, com a Angeli e tal. Mas, por eu ir bem nas exatas, eu procurei primeiro engenharia. Né? Aí a publicidade, sim, que aí sabe quando você se revolta, fala, não é isso que eu quero fazer o que eu quero. Aí eu fui fazer publicidade, que é o que eu amo, é a comunicação. Sim, né? E depois fiz o direito, muito com influência do, talvez, meu segundo pai, o Getúlio Cardoso, né? Que o Getúlio chegou para mim, na época eu tinha um programa, o programa Circos, ele falou assim, você gosta do programa? Eu falei, gosto. Aí ele falou assim, então, vai ser advogado, trabalhar, ganhar dinheiro, aí você brinca com o programa. Porque é o que nós estamos falando, no ano 25 anos atrás. Isso, gente. A gente é necessário contextualizar o que a gente está falando para saber que não é hoje, né? Exatamente. E aí a profissão, eu estava um dia no escritório,
um amigo nosso comum, o Marco Aurélio de Freitas, chegou e falou para mim assim, olha, vamos dar aula? E eu falei, de jeito nenhum, de jeito, nunca. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, você presta concurso, eu confio em você, você vai passar. Aí se você passar e não gostar, você não dá aula, para. Faz 20 anos. E eu estou como professor agradecendo aqui o Marco Aurélio. Eu fiquei sabendo dessa agora, viu? Uma barata. Muito legal. Mas você vê como é que é, né? Os amigos têm uma influência muito grande, né? Ô Pedro, passa a próxima para a gente aqui. Aliás, mandar um abraço aqui para o Guto, né? E, logicamente, vão assistir o programa aí, sem dúvida nenhuma. Marcelo, aí nós já estamos falando do Marcelo publicitário, né? Mexendo nessa área, né? Conta um pouquinho da Vênus para nós aí. Vênus Propaganda, a logomarca era feita com o CorelDRAW, né? Não sei se vocês reparam na foto aí, mas está no 656 ainda. Sim, isso é histórico. Mais uma vez precisa contextualizar, senão o pessoal pensa que... O telefone era um patrimônio, você ter telefone. Sem dúvida. Então, na verdade, esse telefone 6560858 era da loja do meu pai, onde funcionava a Vênus, né? A Vênus Propaganda funcionava dentro da loja do meu pai, tudo por medida de economia, porque a gente sabia o que ia enfrentar. Na verdade, a Vênus era uma mesa, provavelmente. Meu pai abriu com divisória, coitado, e ele mesmo construiu a divisória para economizar, porque todo mundo sabe que meu pai era muito, né, mão fechada, e ele mesmo construiu, né, tudo, e funcionava dentro da loja dele, né? A Vênus Propaganda. Me conta um pouquinho dela mesmo, assim, onde ela atuava, como é que Olha, a Vênus Propaganda, quando eu comecei, né, eu tive a oportunidade de trabalhar primeiro com a filha do Getúlio Cardoso. Eu trabalhei com o Getúlio Cardoso, trabalhei com as duas filhas, já trabalhei com o neto. Né? Mas eu trabalhei com a filha, Mariana, foi a primeira pessoa que começou a trabalhar lá. E o gênio, para mim é um gênio de Mococa, que não está mais em Mococa, está em São Paulo, mas o Ricardo Flight. Né? O Ricardo Flight, tudo que foi parte criativa dentro da minha vida, eu acho que teve participação do Ricardo Flight. Ele é um poeta. Uma vez ele estava sem carta, eu cheguei a levar ele para ganhar um prêmio em Sertãozinho, né, de poesia, que ele ganhava assim, né, um atrás do outro, prêmio de poesia, lançou vários livros, né? Então eu comecei trabalhando, eu e o Ricardo, lá na agência, né? E para fazer o boom, né, da agência, né, para fazer a propaganda aí, espontânea até, o Guto, né, o Guto Rocco, para mim, ele é mais que irmão, né, uma referência na minha vida. Então o Guto criou um grupo e a gente trouxe na Expoan o show do Gilberto Gil. Sim, né? O show do Gilberto Gil. Um dia que eu fiquei bêbado de que sai da frente, meu Deus. E um show que teve o patrocínio por intermédio da Cidinha, que eu tem que falar da Cidinha também. A Cidinha que teve com a gente aqui. A Cidinha foi suporte na minha vida, foi tudo. A Cidinha Oliveira é uma das grandes titãs aqui de Mococa, né? Sim. E ela sempre estava articulando o apoio do Mococa S.A. E naquele dia, para o Gil agradecer o apoio do Mococa S.A., ele cantou na Expoan a música da Vaquinha Mococa. Eu lembro, sem dúvida alguma, acho que eu estava lá. Muito legal. Mas, aliás, Cidinha, né? Mais uma vez, agradecer aí pela entrevista, pelo bate-papo, né? Que a gente teve aqui no Pra Frente. E, poxa vida, né? Um prazer tê-la como eu sei que é a nossa telespectadora, né? E, obviamente, está sempre com a gente também. Mas é legal. A Cidinha foi, logicamente, gerente de recursos humanos da Mococa S.A. na época, tá? Por isso a gente está se referindo a essa questão e fez essa intermediação, né, entre o Guto, que trouxe o show do Gilberto Gil aqui, né? E, logicamente, por isso que nós estamos também se referindo a isso, né? Daí a Vênus. Mas, Pedro, passa aí para a gente. Vamos lá fazer
Aí, é o show, né, que eu falei. Aí, gente, isso aí foi o cartaz oficial, eu lembro isso aí. Lambe Lambe. Lambe Lambe, pregado nos postes, né? Eu lembro direitinho. Eu lembro direitinho que quando eu tinha frisson lá na esquina da Visconde do Rio Branco, né? Tinha um poste lá que a gente colou lá, então eu lembro direitinho disso. E foi um show, né? Eu sou suspeito, né? Porque... Olha lá, 1997. Né? Exatamente. Setembro de 97. O Gil está aí até hoje, né? Produzindo um dos grandes nomes da MPB, sem dúvida alguma. Muito legal. Pedro, passa mais lá. Aí, vamos falar de uma coisa assim que, inclusive, paixão. Né, paixão, né? Eu lembro que a gente foi co-patrocinador pela B Presentes, que foi a primeira loja que eu tive, foi a B Presentes, né? Lá na Coab 1, lá na Pedro Cunali, e por isso que é uma memória afetiva forte que eu tenho dessa época, né? E tá aí os circos. O Pedro vai dar, só voltar aqui, só para a gente poder ver o logo do Circos novamente, né? Que é uma referência histórica para quem não conhece, tá aí, né? O famoso Circos. E aí sim, Marcelo, conta um pouquinho dessa experiência cultural, digamos assim, né? Na verdade, começou tudo, né? Mais uma vez com a Cidinha Oliveira também, junto. Era um grupo. Eu posso enaltecer o grupo porque eu era a parte técnica da coisa, né? Eu não era a parte muito intelectual, não. Mas a parte intelectual contava com um elenco, né? Já que nós estamos falando de circo, né? Vamos falar de elenco. É um elenco composto por Márcio Dal Rio, Cidinha Oliveira, Cida Cili. Aliás, uma curiosidade aí para o programa, o programa Tenda da Cida nasceu dos circos. A gente vai por causa da tenda. A gente vai trazer o recorte de jornal que tem isso. Tenda da Cida, né? Então, talvez nem a Cida se lembra disso, né, Cida? Pode ser. Aí tinha a Cida Cili, Márcio Dal Rio, que eu falei, Patrícia Sá, em artes, a Marcela Ruoco, que hoje está em Campinas, é psicóloga, ela fazia a parte de correção. Tinha o Getúlio Cardoso, Leandro Granito. Leandro que criou o filme da Frisson. E criou isso aqui também. Ele criou legal, essa um abraço. abertura. Até hoje sou muito grato. Na época que ele entrou no jornal Circos, ele tinha acabado de ficar em terceiro lugar no mapa cultural paulista, Leandro. Né? Então era assim um grande elenco. Eu estou até com medo de faltar alguém, que ainda tem o Getúlio nesse meio, tem a Patrícia, eu já falei, né? Me perdoe se alguém falou. E no desenrolar do jornal, né? Depois ficou eu, o Rodrigo Xavier também sempre participou. Rodrigo, sim. E o Ricardo Flight. Sim. Né? E depois virou o programa na TV direta, né? Que aí ficava mais eu, o Guto, ele orquestrava as entrevistas fora, a gente entrevistou Frejá, Gilberto Gil, um monte de gente, né? Sim. Que era o Rodrigo que entrevistava, com um quadro chamado Conexão São Paulo. Que legal. Né? Tinha aí o Ricardo, o Ricardo Barizon, pai de esporte, o Biro, e o Lucon. Fazia a história das bandas, né? Das músicas Ricardo, e bandas famosas. Por rock até hoje, né? Músico e amigo nosso também. Que legal, né? Olha quanto saudosismo e importante que você falou. As empresas acreditavam, né? Que nem a sua empresa. Sem dúvida nenhuma. Apoiavam mesmo, né? Eu que eu sempre falo, né? Não é eu, Zé Cássio, nem eu como pessoalmente, nem como empresário. Eu considero isso simplesmente a difusão de toda e qualquer forma de se expressar, desde que com ética e responsabilidade, é fundamental, né? E a música, a arte, né, a cultura, ela tem esse poder, né, de atingir vários tipos de pessoas, de personalidades, estratos culturais, socioeconômicos, né? Então, logicamente que as empresas olharem isso como algo fundamental para a gente ter uma sociedade mais próspera, justa e principalmente intelectualmente de um nível melhor, né? Não é só a educação, mais precisa essa é uma questão eu vejo como fundamental. Então esses projetos, né? Isso a gente está falando de mais de 20 anos atrás, né? 25 anos atrás, que logicamente cabem muito bem nos dias de hoje, né? Sem dúvida nenhuma. Aí fica sempre uma dica aí para o pessoal que trabalha com isso, né? Que
que é importante, e principalmente para as empresas, né? Verem isso como investimento que eu falo, ele é de curto, ele é de médio e ele é de longo prazo, principalmente, né? Que a sociedade, na verdade, você não adianta você imaginar que você faça propaganda para vender amanhã, tá? Isso é imediatismo, isso na verdade não é eu estou falando isso como publicitário, né? Mas a gente tem uma vivência dentro da área de negócios e divulgação e marketing, né? Que você sabe disso, então a gente expõe essa questão que eu considero fundamental. Mas é muito legal, o circo também tem aqui na minha memória afetiva algo extremamente importante. Ô Pedro, passa a próxima para a gente. Aqui, para não esquecer a Cida, que obviamente vai assistir o nosso para frente, as origens, né? Talvez você mesmo, você lembra? Talvez lembra, mas não tinha a prova viva aqui, ela está aqui. Tenda da Cida, diagramado em PageMaker. Nossa, era o editor, o programa que editava o jornal. A gráfica Rio Negro do eterno Carlão. Sim, né? sim. A Frição fez muito serviço lá. Nossa, meu Deus do céu, a gráfica Rio Negro, com a Adriana, com o Daniel também, o Rossi, todo o pessoal lá que a gente conheceu. Muito legal, gente. Puxa vida. Agora vamos falar um pouquinho, pessoal, do Marcelo, já há vários anos, né, professor da Industrial, né? Nós temos uma história legal, né? Porque eu acabei me tornando professor e eu sempre falo, né, gente, é a satisfação mesmo, né? Porque a Industrial é uma referência histórica de Mococa em todos os sentidos e, obviamente, fundamentalmente na educação, mas logicamente que a educação tem impacto na sociedade como um todo, né? Em todas as áreas, mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma, né? Eu tive a satisfação de ser professor na Industrial e ter o Marcelo como coordenador no curso de Serviços Jurídicos, né? Que muito legal isso aí. É uma parte, acho que me ajudou muito na vida, sempre ter feito parte de grandes equipes, né? Sim. E aí nós estamos vendo aí a equipe do eixo de gestão, né? Uma parte da equipe do eixo de gestão. Que a gente teve aí também. Que a gente tem uma união muito grande, capaz de produzir todo ano a semana de gestão, né? Sim. Que traz vários empresários para falar. Eu já fui apresentador da semana, que é mais barato, muito legal. Fala além do aluno, fala com, né, o empresário, fala com a pessoa que está interessada em entrar no mercado de trabalho. Então essa foi uma das semanas de gestão aí, né? Para a gente ver a equipe grande aí. Sim. E o que traz esse negócio de evento, né? A gente traz no sangue, né? Sim. E aí eu encontrei terreno fértil na Industrial, que eu quero fazer um elogio aqui para o prefeito de Tapiratiba. Sim. Por quê? À vontade. Porque o prefeito, eu nem sei quem é o prefeito lá, tá? Mas é o prefeito de Tapiratiba. Eu sei o ato, né, que ele fez, que é o seguinte, ele enxergou, né, com uma visão muito boa de administrador, que nós temos aqui em Mococa, perto dele, uma escola de excelência, que é a ETEC Francisco Garcia. E o que ele faz? Ele paga os ônibus para os alunos virem. Coisa que não acontece em toda cidade da região. Sim. Mas ele teve essa visão, né? Olha só, eu vou capacitar, né, com... A ETEC tem desde farmácia, química, RH, administração, marketing, né? Olha só, tem um leque muito grande de opções. Basta você trazer o cara até aqui. Então, me permita, Marcelo, só para a gente não esquecer, porque às vezes acaba passando, né? Porque a gente faz, apesar do programa ser gravado, esse programa aqui ele é como se fosse ao vivo, tá? Só não tem participação do público por ser gravado, mas o clima, o jeito é como se o fosse. Que estão chegando, né, a época dos vestibulares, né, para o segundo semestre, da ETEC Francisco Garcia, da ETEC Eletrô, assim como da FATEC, instituição da qual eu sou professor. Então sempre fiquem ligados aí, o pessoal, né, que está aí agora está dentro do planejamento de vocês cursarem ou curso técnico, ou ensino médio ou técnico, ou realmente ensino superior na FATEC, para ficarem ligados nas redes sociais, né, que logo vai estar aí sendo divulgado de forma mais intensiva. Né? Importante falar que vai ter o curso novo, que vai ser lá em cima agora, do RH, do Recursos Humanos,
no meio do ano. E outra coisa que casou aqui nas coisas que a gente está no dia a dia nosso aqui, é que são esses alunos, eu quero falar dos nossos alunos. Nossos alunos são excelentes, entendeu? Então, é um nível de excelência, o AMS, que é o articulado, médio superior, lá, né, com a FATEC, são pessoas excelentes para trabalhar. E vários alunos nossos trabalham no Bernardino. Sim, né? É lógico, né? A gente sabe disso, né? Sem dúvida nenhuma. E tem contabilidade. Você faz o ensino médio de manhã lá, você faz o ensino médio junto com contabilidade. Sim, sem né? dúvida Contador nenhuma. é uma coisa essencial hoje, né, Zé? Aliás, eu vou aproveitar aqui, que o Marcelo falou que a gente esquece muita gente, é verdade mesmo, né? Mas nessa questão de estágio, né, eu quero fazer uma menção especial ao meu amigo Marcos Aurélio Vicinança Mônaco, também conhecido como Teia, que é um cara extremamente dedicado a ajudar os alunos da ETEC a conseguirem os estágios, né? Eu não poderia esquecer disso, porque realmente eu sei a importância que ele dá nisso e como ele transforma isso em realidade, né? Sem dúvida nenhuma. Teia, meu grande abraço. E eu sou um professor que eu continuo com amizade com muitos alunos, ex-alunos, né? Então eu acompanho o que tem de alunos, né, colocados nos melhores lugares aqui em Mococa, né? Então, assim, homenagear o José Domenciano, que é o coordenador de contabilidade também, que encaixa, a Lúcia, né, que é de tudo, de administração. Todos os professores, o Márcio, que também é da área de contabilidade, né? Muita gente excelente, né? Se a gente for falar lá, Flávio, mandar um abraço para o Flávio, sem dúvida nenhuma, e tanta gente boa. Aliás, agradecer, aproveito, né? Porque, obviamente, tanto a diretora Maria Helena, né? E todo o pessoal da administração, que a gente teve lá por 2 anos, né? Então, sou muito grato por ter estado lá na instituição ETEC Francisco Garcia. Tem mais uma foto aí, Pedro? Tá aí, né? Aí, a Nini, que beleza, hein? Essa foi uma viagem que a gente levou os alunos do jurídico para visitar o Tribunal de Justiça. Legal. Em São Paulo. Área como advogado, legal. A Nini também, show de bola, né? O Alisson hoje ele é professor na FEOB, se eu não me engano. Já foi da Unip, já foi nosso, foi da Unip, agora, se eu não me engano, ele está na FEOB. Ele tem também um programa, sempre ele fala de direito. Alisson Santos. Pessoal, agora, Pedro, por favor, que agora está chegando a hora da gente, né? A gente passou pela história aqui do Marcelo, né? E da história também, estamos na atual, mas tem um negócio aqui que é a tal da IA, né? Que como eu sou assinante do canal dele, que a gente vai ficar sabendo qual que é o canal agora, tá aí, né? O Marcelo vai falar um pouquinho dessa paixão, Marcelo, dessa questão aí, fazer, como a gente brinca, né? O jabá, efetivamente aí do teu canal e aquilo que você se propõe a fazer com o canal, né? E convidar o pessoal para assinar e tal. Isso vai estar, viu, pessoal? Vai estar na descrição aqui de todas as publicações que a gente fizer nas nossas redes sociais, né? Vai estar ali o nome do canal do Marcelo, e como você obviamente pode entrar em contato com ele, como é que você pode entrar em contato com a Industrial para saber dos vestibulares, né, e tudo mais. Ou seja, a gente está aqui realmente para fomentar toda e qualquer forma de progresso. Essa que eu me refiro. Eu conto um pouquinho dessa história, esse envolvimento com a IA, meu caro. O Brincando de As, né, ele nasceu, na verdade, uma frustração, né? Por quê? Porque a minha primeira intenção foi voltar com o programa Circos, né? Sim. Então, até agregamos a Danusa, que tinha sido minha aluna de marketing. Tava eu, o Getúlio, a Marcela Cardoso, o Biro de volta, né? E o Lucon, né? E a gente tentou voltar com o programa. Só que o tempo, né, Zé? O tempo, ele acaba com a gente a gente não conseguia se encontrar. E aí ficou essa frustração, então eu, para compensar,
eu criei o programa eu sozinho, né? Então tudo sou eu que faço. Eu mesmo. Diretor, Marcelo Rocco. Apresentador, melhor, roteirista, Marcelo Rocco. Vamos que vamos. Então, e isso nasce, porque você sabe também, eu cuido da minha mãe, que tem, né? Que vai fazer 91, né? E graças a Deus tem que falar também que tem uma equipe maravilhosa ali, né? Que é a Larissa Rodrigues, as duas Jaqueline, a Rô. Que ajuda a cuidar do alunos. E a fisioterapeuta, principalmente também, Marcela Menequino. Legal, tá dando um show, né, com a Dona Luz. Então, eles me dando esse suporte, eu consigo, às vezes, um tempo livre. E como eu estou em casa com tempo livre, eu inventei essa moda de brincando com IAS. Não tem pretensão comercial, é despretensioso mesmo, né? É bem-vindo, mas não é objetivo. Né? Bem-vindo, lógico. Mas é o meu escape, né? Então, uma vez a Cida me perguntou, mas do que é o teu programa, né? Eu falei, é brincando de IAS. É só brincadeira, porque... ele não tem todo semana repete o mesmo quadro. Então eu costumo falar que o Brincando de IAS, eu gosto de pensar na minha cabeça, né? Que ele é um programa que vem e vai. Ou seja, ele vem e vai lá para o passado, depois ele vai lá para o futuro. Ou seja, a gente pega músicas do estilo que a gente gostava, mas feitas com uma tecnologia de IA. Sim, né? Então, essa mistura, passado e futuro, e o elemento surpresa. Ou seja, se você vai assistir, você nunca sabe o quadro que vai ser o quadro do momento. Entendeu? Então, ele se resume nesse tripé aí, né? Passado, futuro e surpresa. Daí, ó. Tá? Então, na verdade, Marcelo, aqui, logicamente vai estar na descrição, mas como é que o pessoal procura lá no YouTube para poder... É professor Marcelo Rocco, Brincando de IAS, ou ali, ó, tá vendo? O canal é .br News. .br News, que o Pedro pode deixar que ele vai colocar isso na descrição aí do vídeo e da divulgação aqui do Pra Frente com o Marcelo, tá? Então, pra vocês verem aí, né, gente? A gente passou por ele, coisas, né, Marcelo? Ô Zé, e como isso, acho que todo mundo que está assistindo percebeu que eu tenho uma deficiência visual muito grande. Então, por exemplo, eu tive que abdicar muito da minha vida do esporte. Eu não praticava esporte. Então, eu criava uns mundos de aventura, de brinquedo, de boneco aí. Sim. E eu também, né, nesse Brincando de IAS, o meu propósito no começo era aprender IA a tal ponto que eu consegui fazer filmes, entendeu? Inclusive, tem alguns capítulos que eu fiz o Lago do Cisne numa versão cyberpunk, que está no meio dos programas lá do passado, já tá online. Mas já estou criando outros filmes, entendeu? Então, o que me move é esse criar, né? Ou criar coisas diferentes aí. Até porque a verba de comunicador não sai, né? Ela é doida, né? É um negócio da comunicação... Eu sou suspeito, né? Porque eu sou simplesmente fissurado pela coisa. É paixão, né? É doido. É paixão. Ô José, você sabe disso? A comunicação tem ficado escanteada aí e isso gera só problema. Não, né? As pessoas estão muito pouco focadas no quanto que é importante a comunicação. Na verdade, né? Eu falo que a comunicação, ela transforma o mundo, né? Ela transforma a sociedade. Porque, na verdade, a hora que a gente se dispõe mesmo a se comunicar de forma adequada, nós vamos ter uma resolução muito efetiva em relação ao tema que nós estamos tratando. E, obviamente, se a gente estiver falando isso num grupo de pessoas, a gente vai influenciar positivamente a resolução de situações num grupo maior ainda de pessoas. E quanto maior for esse número de pessoas, mais resoluções nós teremos em todas as áreas da nossa vida e, logicamente, que eu estou falando aí da sociedade, né? Mas aí a gente precisa ter a comunicação como algo fundamental. Se ela não for fundamental, aí, obviamente, isso que eu estou falando já não tem tanto sentido assim. Mas se nós pensarmos que realmente a comunicação, tanto entre pessoas, quanto pessoas com mais pessoas com toda a sociedade, logicamente nós teremos aí uma sociedade melhor. Que é isso que eu e o contrário é verdadeiro, né? Se você às vezes tem a melhor das ideias, se você não se comunica,
aí a coisa vai para trás. E se tem... A tecnologia, como tudo na vida, tem coisas boas e ruins, né? E se tem uma coisa boa que ela oferece, é a possibilidade de se comunicar mais. De todo mundo se comunicar, como a gente começou o programa falando que todo mundo pode ter um podcast, né? E que, obviamente, é uma forma de se expressar justa e democrática, né? Sem dúvida nenhuma. Pessoal, a gente está terminando essa edição aqui do Pra Frente, essa é a 12, tá? É assim, cada vez que passa eu tenho mais satisfação de estar fazendo esse programa, porque eu confio muito naquilo que a gente propõe, tá? Que são, com ética e responsabilidade, levar sempre questões que façam as pessoas refletir, pensar, né? Porque é assim que eu vejo que nós, como seres humanos, avançamos como pessoas e também, a hora que a gente espalha isso, a gente avança como sociedade, uma sociedade melhor, mais próspera e mais justa. Tá? Então, fica aí essa questão. Já o Marcelo vai dar um alô para vocês. Lembrando que o Pra Frente, né, ele tem um patrocínio do escritório contábil Bernardino, né, tradição e confiança há mais de 50 anos aqui em Mococa, e eu posso atestar a seriedade e a competência do Bernardino, tá? Fica aí, você que ainda não fez imposto de renda, aí sem dúvida nenhuma, excelente opção. A Banfix Consultoria, aos painéis de LED da Communication no centro e na Coab 2, inclusive você pode estar lá com a gente e pode falar diretamente comigo. E a Du, Propaganda e Design do meu amigo Pedro Berti, que é quem produz o Pra Frente, tá? E deixar aqui também, sou suspeito, né? Mas a gente tem entregue a vocês um programa com imagem e som de qualidade. Nós estamos buscando, esse é o nosso objetivo, cada dia mais, né? E isso a gente está fazendo um trabalho realmente muito focado para que realmente não seja não só o conteúdo, mas também a imagem e o som sejam da melhor qualidade. Marcelo, antes de mais nada, a minha gratidão por estar aqui comigo, tá? Isso é muito legal. E eu peço para você, obviamente, se dirigir às pessoas que você quer fazer aí, obviamente, uma menção e se despedir do nosso público aqui do Pra Frente, por gentileza. Primeiro, agradecer estar aqui, né, José? Você, alegria. Né, parceria aí. Muito obrigado mesmo. A gente gosta de comunicar, né? Ainda como professor ainda, não para de falar. Obrigatoriamente. Adoro se comunicar e sou muito grato por isso. Eu queria, uma curiosidade à toa aqui também, mas eu sou desprovido de qualquer coisa, pensamento de amuleto, dessas coisas da sorte e tal. Eu só tenho uma coisa de sorte que eu sempre achei da minha vida, que me acompanha, é o 12. Sim. Você acredita? Claro, o programa é o 12. 12. Você acredita nisso, cara? Esse é o episódio. Olha que você falou aqui, agora eu tô pensando, não é mais um 12 na minha vida. Legal, mas entendeu? Mas eu não vejo isso como algo ruim, não, mas são referências de alguma forma que a gente carrega com a gente, né? E tá tudo certo. Acho que todo mundo tem algo nesse sentido, né? E é legal. É bom que seja, porque eu fico contente que é o 12. E agradecer, é isso que eu falei pro José. Eu quero agradecer a todas as equipes que eu participo, né? Sim. Desde a equipe lá em casa, que me ajuda a cuidar da minha mãe, até a equipe, principalmente ali da escola, né? Na liderança até da Maria Helena, já do Carlão lá de São José também e tal. Mas eu quero agradecer a equipe maravilhosa que né? É muito forte, muito capacitada, muito unida e unida inclusive com os alunos. Sim. Né? Então quero reforçar que a gente tem alunos maravilhosos lá, que realmente vale a pena. Às vezes a gente fica triste, né, porque vê o falta de apoio, né, na educação. Isso aí já é até favas contadas, né, de como falar que não se dá bola para a educação. Mas, apesar disso, sobrevivendo a esse descaso da educação, estão professores e alunos maravilhosos. Legal, tá? Porque aí meu alô e agradecimento também ao pessoal da Industrial, da ETEC Francisco Garcia. Nós nos despedindo do nosso público, lembrando que o Pra Frente vai ao ar toda terça-feira,
ao meio-dia, o nosso canal Para Frente Podcast no YouTube. Se inscreva, tá? E seja nosso parceiro também. Patrocínio Para Frente é comigo mesmo. Só dá uma alô, será um prazer ter como o nosso parceiro. Efetivamente, nosso sistema de parceria, ele funciona, ele é multicanal, né? Você patrocina o Para Frente, nós também publicamos divulgamos a sua empresa em nossas redes sociais, impulsionamos. Isso aí é com o meu amigo Pedro Berti, e logicamente é só dar um alô para mim que a gente faz essa intermediação. Para Frente Podcast. Até a próxima, pessoal. Marcelo, minha gratidão, meu caro. Não tem preço. Show de bola. Valeu. Para Frente, o podcast que gera mais negócios.